Olá pessoal, olá meus amigos queridos, tudo bom com vocês? Olha só, eu vou fazer aqui uma super revisão justamente de prática tributária, né? O pessoal que tem interesse em praticar na área tributária, que tem interesse também em fazer a prova da OAB na área tributária. Então eu vou passar para vocês aqui umas dicas, umas revisões aqui justamente sobre isso, né? Exame da OAB, né? O exame da OAB eu sempre falo para todo mundo que me pergunta, os alunos lá no núcleo, todo mundo. O exame da OAB ele está avaliando as características dos candidatos, né? Ele avalia a leitura, a compreensão de textos, os atos e documentos jurídicos. Ele vai avaliar não só se a tua peça está correta, mas ele vai avaliar se você sabe compreender o que o aluno que o enunciado está pedindo, que o enunciado que o enunciado gostaria que nós fizéssemos, né? Eu sempre falo pro pessoal, o pessoal me pergunta, Léo, o que quer dizer isso daqui? O que quer fazer? Eu sempre falo, olha, a compreensão do enunciado também faz parte da avaliação. E o exame da OAB ele avalia isso. Ele vai saber se você sabe interpretar e aplicar o direito para aquele caso que ele está te colocando, que ele está te apresentando, que é o caso da segunda fase do exame, né? Ele vai avaliar se você sabe utilizar corretamente a jurisprudência, a legislação, a doutrina, as outras fontes do direito. Se aquele procedimento que você indicou como correto, se ele é o adequado, né? Se ele está não só seguindo o objetivo, mas se ele está tecnicamente adequado para o que ele se propõe. Também ele vai com a utilização da terminologia jurídica, né? A utilização do raciocínio jurídico, da argumentação, se você sabe argumentar, se você sabe se comunicar com o leitor a quem a tua peça está sendo direcionada. Ele vai avaliar o julgamento e a tomada de decisões. E também, né, o domínio tanto da tecnologia e dos métodos, né? Tecnologia não significa que ele vai perguntar como é que é no ProJude, no PJE, alguma coisa assim. Mas sim que você sabe como é que é o funcionamento, que se uma petição tem que vir acompanhado da procuração, de todas essas formas ali de utilizar, né, os mecanismos jurídicos, né? E ali no item 5 falava terminologia. O que é terminologia, né? Eu trago para vocês aqui o verbete do dicionário mesmo, o dicionário Ruais, que fala que é o uso de palavras peculiares, né? Termos específicos, ou as palavras que são relacionadas à disciplina, relacionadas ao assunto que você está tratando. Obviamente, eu falo isso lá no núcleo para o pessoal, um assistido, né? O assistido ele não tem a obrigação de saber qual é uma diferença entre uma citação e uma intimação ou uma notificação. Porém, o aluno do curso de Direito, ele sim, ele tem a obrigação de saber qual é a diferença entre um e outro. Qual é a diferença entre uma citação e uma intimação. Se na prova você chama aquele ato com um nome equivocado, você vai ter, obviamente, pontos descontados por conta disso. Por quê? A sua terminologia não é a adequada, né? Na prova da OAB, ela é dividida, né, em caderno de rascunho e caderno de texto definitivo. Então, o texto definitivo vai ser o documento válido para avaliação da prova. Ele tem que ser obrigatoriamente devolvido no final da prova, né? E o de rascunho, ele é facultativo. Você pode preencher de qualquer forma, não tem validade para avaliação, porque é, obviamente, de rascunho. E, obviamente, no exame da OAB não tem a substituição do caderno. Você não pode pedir para trocar, você não pode. Ah, professor, errei tudo aqui, ó, avaliador, troca para mim. Não pode, não adianta nem falar, ah, mas tem sobrando ali que eu vi. Não tem sobrando para você. É um por candidato e é um por aluno, obviamente, né, gente? A prova prático-profissional é manuscrita e tem que ser com letra legível. Letra legível, pessoal, isso é muito importante. Galerinha aí, a turminha do Garrancho, gente, prestem bastante atenção. O avaliador pode considerar a tua letra como ilegível e você pode até ser eliminado do exame, caso você não faça isso. Caneta azul ou preta, tinta esferográfica, não adianta levar, eu quero levar caneta tinteiro, que meu avô
era advogado, meu avô era juiz, ele escrevia a sentença com aquela caneta de tinteiro. Meu amigo, não faça isso. Caneta esferográfica azul ou preta. Né? Ah, eu tenho uma caneta aqui que é bonitinha, que veio do Japão, que é da Hello Kitty, toda bonitinha, que tem glitter, que toca MP3. Não vai poder fazer isso, né, gente? O candidato, a ementa do edital da prova da OAB, ele já fala que o examinando vai receber nota 0 nas questões se não tiver atendimento ao conteúdo avaliado, de não ter texto ou se tiver letra ilegível. Então, não façam, escrevam, caprichem na letra de vocês, utilizem letra de forma se for preciso, não tem problema, não é só a obrigação de fazer a letra cursiva, mas prestem atenção nisso daí, né? Outra coisa também que vocês têm que responder tão somente dentro do espaço que é destinado à resposta. É desconsiderado qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão permitida. Ah, professor, mas faltou só uma palavrinha aqui, eu fiz uma setinha, botei do lado. O avaliador não vai considerar aquilo dali, né, gente? Então, nós temos que fazer também, observar a ordem de transcrição, né, gente? É uma coisa que eu falo bastante para vocês. Respondam primeiro a questão 1, depois a 2, 3 e 4, em ordem crescente. Não cometam aquele equívoco de botar... Ah, professor, a resposta da questão 1 eu marquei no espaço da 2, a 3, eu não sei o quê, mas eu botei a seta tudo indicando. Não vai rolar, o avaliador vai fazer o que com a tua prova? Ignorar e te dar 0, né, gente? Quando vocês estiverem colocando ali as peças profissionais, não coloquem seu nome, não inventem uma assinatura, você tem que botar só a palavra advogado. O edital prevê, se tiver outra assinatura, se tiver alguma coisa, é nota 0. Não precisa nem ser assinatura sua, né? Qualquer coisa que seja capaz de identificar, o avaliador pode dar a nota 0 para a prova de vocês. Então, tomem cuidado com isso. Não pode produzir identificação, ou não pode também, e eu bato muito nas teclas disso daí, vocês não podem botar qualquer informação além daquelas que foram permitidas e fornecidas no enunciado. A gente tem um costume, vamos, por exemplo, na hora de qualificar a parte, ele fala, fulano de tal, e a gente já sapeca ali, brasileiro. O enunciado está dizendo que a pessoa é brasileiro? Se estiver, beleza, você pode colocar. Agora, se não estiver, não coloque. Vai colocar ali entre parênteses, entre chaves, nacionalidade, né? Então, assim, vocês podem escrever os dados dessa forma, de reticências ou de XXX, né? Na hora de falar município, reticências, data, reticências, ou município XXX, data XXX, isso tudo é permitido, né? Se você omitir algum dado que for obrigatório, obviamente vai ser descontado o ponto. Então prestem bastante atenção nisso daí também, né? E é óbvio também, já que nós estamos falando de coisas óbvias, que além do domínio do direito material, o examinando também tem que ter o domínio do direito processual, que diz respeito à matéria, né? Então, se a tua prova é uma prova de direito tributário, você tem que saber também como que rege o processo judicial na área tributária. Se você faz uma prova de direito do trabalho, você tem que saber como é que é o processo judicial no direito do trabalho. Além disso, tem que ser adequado o raciocínio jurídico, você tem que expor, tem que demonstrar técnica, tudo isso que nós já falamos ali, né? Quando terminar a prova, você tem que devolver obrigatoriamente o caderno de texto definitivo, né, e que sem qualquer termo que identifique essas folhas, né? Examinando que fizer a prova não pode retornar. Professor, eu tô aqui, eu preciso fazer xixi, não aguento mais. Não pode sair. Eu tenho que ir ali para entregar a chave do meu carro pro meu irmão que ficou trancado na frente ali, tá aqui comigo. Não vai poder. É só entregar o papel, eu não vou pegar nada. Não pode. E também não pode, de forma alguma, comunicação entre os examinandos, né, gente? Então isso daí
É algo bem óbvio, bem simples, mas a gente tem que prestar muita atenção, né? Também não pode, iniciadas as provas, não pode receber nenhum material de fora ou por qualquer meio, né? Excetuando se for alguma coisa providenciada direto pela organização, lá pela própria coordenação. Mas não pode. Não pode utilizar máquina, calculadora, livro, anotação, régua de cálculo, impresso ou qualquer outro material de consulta que não for permitido, né? O examinando que estiver portando ou utilizando material proibido, ou se utilizar disso daí, ele vai ser eliminado do exame, não tem como ser diferente, né, pessoal? Então, assim, durante a prova vocês vão consultar somente, exclusivamente, legislação, súmula, enunciado, orientação, jurisprudência, tudo aquilo que consta normalmente na maioria dos vademecums, dos códigos, né, que existem por aí. Não pode usar MP3. Eu tenho o Vademecum aqui, que é um aplicativo maravilhoso que eu tenho no tablet aqui. Querido, você não vai poder levar o tablet, você não vai poder levar o celular, você não vai poder fazer isso daí. Não vai rolar, né, gente? Não vai ser permitido também destacar folhas da prova. Não pode destacar. Quem destaca, eu vou destacar e depois eu colo aqui. Isso dá problema, não pode de jeito nenhum. Os materiais que são permitidos, está tudo ali, ó. Código, legislação não comentada, não anotada, não comparada. Os códigos, pode ser aqueles organizados mesmo, mas eles não podem ter índice temáticos, e nem pode ter um índice que estrutura um roteiro de peça, tá? Pode ter remissão doutrinária, jurisprudência, informativo do tribunal, sem anotação, sem comparação também, né? Desculpa, jurisprudência, remissão doutrinária, informativa não pode. Eu falei errado aqui para vocês. Tá no slide aqui o correto, me desculpa. Pode também lei e introdução aos códigos. Lei e introdução ao Código Civil? Pode. Lei de introdução ao Código Penal? Pode. Instrução normativa? Pode. O índice remissivo? Pode. Exposição de motivos de uma lei? Pode. Súmula, enunciado? Pode. Orientação jurisprudencial? Pode. Regimento interno de tribunal e resolução de tribunal? Isso tudo pode, tá, gente? Pode também utilizar marca-texto, traço ou uma remissão a artigo de lei. Isso pode. Agora, se tiver um negócio explicando alguma coisa, uma frase escrita, pode dar problema para vocês, tá, gente? Então, cuidado com isso. Eu separo o código por clipes, por cores, por não sei o que e tudo mais? Pode sim também. Não pode ter... eu tenho colado aqui um papel que eu colei ali no código, obviamente isso não vai poder fazer, né? Separadores também tem que ser aqueles próprios do Vademecum, não pode utilizar... eu desenhei um separador aqui, do meu jeito, eles podem implicar com isso, né? Remissão artigo ou lei são permitidos para referenciar assuntos isolados. Se o fiscal for verificado pelo fiscal que está usando isso para... eu estou fazendo, mas é como se fosse um modelo, como se fosse um monte de coisa. Se for visto antes da prova, o material está impedido. Se for visto no decorrer da prova, o candidato é eliminado, tá, gente? Não pode de jeito nenhum código comentado, código anotado, comparado com organização estruturando roteiro de peça. Jurisprudência, qualquer livro que tenha modelo não pode. Anotação pessoal, transcrição, cópia de xerox, utilização de marca-texto, post-it de forma a estruturar, petição também, peça, alguma coisa, não pode. Também não pode impresso da internet, isso é muito importante. Não adianta virar pro avaliador e falar: mas eu fui lá, eu imprimi o Código de Processo Civil aqui, tá igualzinho do Código de Processo Civil do site do Planalto. Não vai poder, tá, gente? Não pode livro de doutrina, informativo, dicionário também não pode, legislação comentada, enunciado, súmula, nada disso vai poder, né? Material não pode ser utilizado durante a prova prática e o examinando pode a qualquer momento pedir para vistoriar o material de quem está preparando, de quem está fazendo a prova, tá, gente? Então vamos falar agora de redação de peça processual. Vamos falar aqui, quando eu converso com vocês, quando eu falo para vocês sobre isso,
eu falo bastante sobre ferramenta de trabalho, né? Ferramenta de trabalho é um negócio que é o seguinte, qual é a ferramenta de trabalho de um agricultor, né? A ferramenta de trabalho do agricultor é a enxada. Todo profissional ele tem que ter um domínio da sua ferramenta de trabalho. Um agricultor ele tem a obrigação de saber manusear a enxada, tem que ser a obrigação de saber como é que funciona, como é que ele tem que utilizar para poder lá arar a terra, né, fazer o que ele tem que fazer. O motorista, por exemplo, qual é a ferramenta de trabalho do motorista? É o veículo. E o motorista ele tem a obrigação de saber conduzir o veículo, saber como é que é, ter o domínio sobre a ferramenta de trabalho dele, ter um domínio sobre o veículo, saber como é que o veículo responde a uma força, responde como é que ele vem, ele pode entrar numa curva, se ele pode virar, se ele não pode. Tudo isso ele tem que ter o controle disso daí. Um bom profissional, obviamente, tem que ter um bom controle sobre a sua ferramenta de trabalho, né? O marceneiro, qual é a ferramenta de trabalho dele? O serrote, o médico, né, o estetoscópio. E o operador de direito, gente? Qual é a ferramenta de trabalho do operador de direito? Eu já falei para vocês, a ferramenta de trabalho do operador de direito é a palavra, né? E é importante ter também um domínio sobre a palavra, tem que ter o domínio sobre a palavra, seja ela falada, seja ela escrita, não interessa, mas tem que ter o domínio. Imagine um motorista, eu dou esse exemplo, imagine um motorista que você fale, olha, tem uma empresa de ônibus que tem um motorista que não sabe dirigir. Ora, pois, imagina, a gente vai dar risada, né? E se eu falar que tem um operador de direito que tem um advogado que não sabe escrever? Isso é vergonhoso, né, gente? Então nós temos a obrigação de ter esse domínio. E eu falo pra gente, sempre quando eu falo, o trabalho do operador de direito é contar uma história. A gente está contando a história do nosso cliente, a gente está contando uma história de um processo judicial para apreciação do leitor, de alguém que vá ler a sua história. E o processo judicial, como que a gente conta essa história? A gente conta por intermédio de uma petição. Petição nada mais é do que um ato de pedir. Está aqui o verbete do dicionário. É um pedido por escrito, é um requerimento, é uma súplica, um rogo, né? É uma formulação escrita de um pedido. Então nós estamos pedindo para o juiz. Nós estamos pedindo, né, para o leitor da petição. E quem é este leitor? É o julgador, é o juiz, é a pessoa que vai decidir sobre aquele assunto, né? E em toda petição, em toda história, né, tem que ter o quê? Tem que ter uma narrativa, você tem que narrar o que está acontecendo. Então, a narrativa, numa história, você tem que contar para o leitor todo o contexto necessário para que ele compreenda o que está acontecendo, né? Na petição também. Então, quando a gente estiver narrando os tópicos das petições, vejam isso, que quando estivermos narrando os tópicos das petições, a gente tem que colocar isso de uma forma com uma fluência melhor, com uma fluidez ali. Faça com a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, todos os tópicos, quando você falar isso daí, introduza, desenvolva e conclusa para quê? Para que o leitor tenha noção, saiba muito bem o que está sendo pedido, o que está sendo requerido, aquilo dali, por meio escrito, né? E aí a gente fala muito sobre a organização judiciária, né, gente? Como é que é a organização do Poder Judiciário? Nós vamos ver a organização do Poder Judiciário na Constituição, que está ali no artigo 92 ao 126. Que tem a divisão de vários órgãos. Tem a Justiça Comum, que é dividida entre a estadual e a federal, e a Justiça especializada, né, que é o que? A Justiça do Trabalho, a Eleitoral e a Militar. Tem esse quadrinho aqui que a gente fala, que é justamente onde é a organização do Poder Judiciário, né? Vejam que ele começa na primeira instância, né, que são as varas, os juízes, onde o processo começa originalmente. Alguns casos ele pode começar na segunda instância, que são os tribunais, e também nós temos
os outros tribunais superiores, que é o Tribunal Superior de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, Superior do Trabalho, Superior Militar e, obviamente, nós temos o Supremo Tribunal Federal, que não tem o nome de Supremo à toa. É ele quem julga causas relacionadas à Constituição, né, lesão ou ameaça de lesão à Constituição Federal. E se vocês lembrarem aquela pirâmide de escalonamento do Kelsen, nós sabemos que é a Constituição, né, quem está acima de toda a legislação. Não é à toa que a gente chama infraconstitucional, abaixo da Constituição. Então, voltando lá no primeira instância, ou primeiro grau, é onde tem as varas ou as seções judiciárias onde atuam o juiz de direito. É a porta de entrada, né, que é onde o cidadão pede, né, requer a tutela do Poder Judiciário, e esse teu processo ele é julgado por um juiz, né, um juiz singular, que é um juiz único, por isso que é um juiz só, é só um julgador que vai julgar ali, e ele dá uma sentença. E a gente chama aquilo daqui, o quê? Uma sentença é monocrática, porque só tem um julgador participando daquela decisão. A Justiça Federal, a Justiça Comum Federal, ela é responsável por processar e julgar as causas em que a União, as autarquias, né, as empresas públicas, elas figurem como interessadas, seja como autor, seja como ré, e além de outras questões de interesse da federação. Está tudo no artigo 109 da Constituição Federal. Dê uma estudada no artigo 109 que vocês vão ver ali a competência da Justiça Federal. Na Justiça Federal, primeiro grau, estão os juízes federais, né, e eles exercem nas seções judiciárias sediadas nas capitais de cada estado e também nas subseções que ficam nas cidades do interior, né. Justiça Federal, só a título de curiosidade, é dividida em 5 regiões. Estes aqui são os estados, né, que fazem parte. Estão todos aqui. Aqui no Paraná, por exemplo, faz parte da 4ª região, né? E tem a seção judiciária do Paraná, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O Tribunal Regional Federal, que é onde julga, né, em grau de recurso as ações lá de primeira instância, e ainda algumas ações de competência originária, né? Ele fica na 4ª região, ele fica lá em Porto Alegre, né, gente? Então eles estão aqui, esses tribunais regionais federais. Por exclusão, ou seja, aquilo que não for competência das justiças especializadas e não for competência da Justiça Federal, residualmente, por isso, lembre-se de resíduo. Resíduo é aquilo que sobra, né? É aquilo que sobrou. Então, se sobrou a competência da justiça é residual, da justiça estadual, ela é residual. É aquilo que sobrou. Não se aplica em nenhuma outro tipo de justiça, vai ser da justiça estadual. Mesma forma, primeiro grau, nós temos, né? Primeiro grau, nós temos a primeira instância, que é onde as ações normalmente começam, e em segundo grau nós temos o quê? Os tribunais de justiça, que aí são os desembargadores, né, que vão julgar os recursos das decisões de primeiro grau. Se o cidadão não concordou com a sentença de primeiro grau, ele vai recorrer para o Tribunal de Justiça. E aí ela é examinada e julgada pelos desembargadores, que fazem parte de uma turma, que fazem parte de um colegiado, né? E esta agora decisão já não é mais uma decisão singular, e sim uma decisão colegiada, porque foi tomada com várias pessoas, né? Agora nós vamos passar aqui para relembrar um pouquinho da petição inicial, dos requisitos da petição inicial. E para isso a gente não tem como falar de petição inicial sem falar do artigo 319 do Código de Processo Civil. E o 319 ele é muito simples, ele vai falando os requisitos da petição inicial. Ele vai falar que a petição inicial indicará o juízo a que ela é dirigida, e aí eu bato numa tecla para vocês, gente. Vejam que o código ele mudou a redação comparado com o código de 73. O código de 73 falava o juiz ou o tribunal que ela é dirigida. O código de 2015 ele fala o juízo.
Então nós vamos ver quando a gente estiver fazendo uma pecinha ali, eu vou falar qual é a diferença prática em relação a isso e por que está diferente, né? Tem também a qualificação das partes, composta do quê? Nome, prenome, estado civil, se tem existência de união estável, a profissão, número de CPF ou CNPJ, endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. E também ele pede que seja o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Além disso, ele pede o pedido com as suas especificações, o valor da causa, as provas que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados e a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou mediação, né? Lembre-se que a petição inicial, em termos práticos, se você... eu não sei qual é o CPF da parte, da outra parte que eu estou processando. Obviamente, tem coisas que, se for possível fazer a citação, obviamente o juiz não vai ficar exigindo de qualquer forma isso daí, né? É um preciosismo que o próprio código, já no parágrafo 2º ali, já falou que não há tanta necessidade para isso. Mas o 320 ela fala que tem que ser instruída com os documentos indispensáveis para a propositora de ação. Quais são os documentos indispensáveis? Por exemplo, a procuração é um. Se você está discutindo um contrato, você tem que pedir o contrato, né? Estou discutindo a posse de um imóvel, cadê a matrícula? Todos esses são os documentos indispensáveis, né? Então vamos falar agora do artigo 309 sobre o primeiro inciso que fala o juízo que a petição é dirigida, né? Ali o endereçamento, até tá um errinho nesse slide, pessoal, porque por vício eu acabei colocando o que tá lá no 73, né? Mas a petição inicial deve ser endereçada ao juízo que ela é dirigida. Juízo, não é isso daqui. Então nós vamos ver, corrija esse erro aí, por favor, me perdoem por isso. Nós temos que apontar qual é o juízo competente para julgar a causa. Se você endereçar a causa para um juízo incompetente, vai ter inegavelmente o indeferimento da petição inicial, né? E como que a gente faz isso? Então a gente bota aqui, ó. Eu quero peticionar, por exemplo, para a Justiça Comum Estadual. Eu peguei aqui da petição, dá uma olhadinha aqui na petição, como é que é a Justiça Comum Estadual. Nós temos a primeira vara da Fazenda Pública de Maringá, que fica no Foro Central de Maringá, que faz parte da comarca da região metropolitana de Maringá, que compõe o Poder Judiciário do Paraná, né? Então, olha só, uma das formas da gente tem de fazer o endereçamento ao juízo da primeira vara da Fazenda Pública do Foro Central de Maringá, comarca da região metropolitana de Maringá. Além disso, nós temos também, vamos dar um outro exemplo. Léo, mas eu vou fazer agora aqui, eu quero mandar para a vara de família. Ao juízo da segunda vara de família e sucessões do Foro Central de Maringá, comarca da região metropolitana de Maringá. Mas, Léo, é uma petição inicial, eu não estou direcionando para a vara. Eu vou fazer o quê? Lembra que o processo vai ser distribuído por sorteio? Vai ser sorteado para quê? Para uma das varas. Então você vai endereçar ao juízo de uma das varas. Então é simples. Uma das varas, ao juízo de uma das varas de famílias e sucessões do Foro Central de Maringá, comarca da região metropolitana de Maringá. Léo, tá confuso, tem muito Maringá ali, eu não estou entendendo. Então deixa eu mostrar aqui para vocês e vamos ver. Eu vou direcionar para a vara cível de Sarandi. Sarandi só tem o Foro Regional de Sarandi, que faz parte do comarca da região metropolitana. Vocês estão entendendo? Vejam de baixo para cima. A vara cível está contida no Foro Regional de Sarandi, que está contido na comarca da região metropolitana de Maringá, que está contido no Poder Judiciário. Então a gente, quando vai colocar aqui, direcionar para o Foro Regional de Sarandi, coloca ao juízo da vara cível do Foro Regional de Sarandi, comarca da região metropolitana de Maringá, Paraná. Esta é a forma mais correta que nós temos ali para direcionar. Veja que a comarca da região metropolitana possui o Foro Regional de Sarandi. Então,
Essa é a forma, aí você entende o porquê que a gente coloca no outro várias vezes Maringá, 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 né? E se fosse para o juizado especial cível, que também tá na justiça comum, na estadual, né? É a mesma coisa. Se eu tivesse que fazer uma petição endereçada ao segundo juizado especial cível, eu colocaria ao segundo juizado especial cível do Foro Central de Maringá, comarca da região metropolitana de Maringá. Se for uma petição a ser a ser distribuída, né, que é o caso das petições iniciais, nós vamos colocar o quê? A um dos juizados especiais cíveis do Foro Central de Maringá, comarca da região metropolitana de Maringá. Eu quero direcionar direto, é um recurso, eu tenho que peticionar para o Tribunal de Justiça. Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná. Egrégio, só para quem não sabe, egrégio significa alguma coisa que é extremamente distinto, que é muito importante, que é o caso do nosso TJ Paraná. Né? E na federal é a mesma coisa. Se eu tiver que direcionar para a segunda vara federal, eu vou botar ao juízo da segunda vara federal de Maringá, seção judiciária do Paraná, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ou se fosse, né, para distribuição, ao juízo de uma das varas federais de Maringá, seção judiciária do Paraná, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Perfeito. Também, se eu quero para o tribunal diretamente, eu vou botar para o Egrégio Tribunal Federal da 4ª Região, né? E se eu tiver que fazer para o STJ, nós vamos para o quê? O Colendo Superior Tribunal de Justiça. Colendo, para quem não sabe, também é digno de veneração, de respeito, né? Respeitável. E já ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo, por ser Supremo, ele é excelso. Então nós vamos ao Supremo Tribunal Federal. Excelso é o quê? Sublime, admirável, excelente, né? E com isso, pessoal, a gente passa para a primeira coisa assim, como é que a gente faz para identificar o que o juízo é competente ou não? E aí eu separo para vocês, são 6 passos, alguns deles bem óbvios, mas são 6 passos importantes que o Código Civil determina para a gente. Primeiro passo é verificar se a justiça brasileira é competente para julgar a causa. E onde que a gente verifica isso? No artigo 21 ao artigo 23 do CPC. Se for competente para julgar a causa, a gente vai para o segundo passo, que é verificar se o caso ele é de competência originária de um tribunal ou de um órgão atípico. O que é isso, competência originária de um tribunal? É aquele processo que já começa no Senado, aquele processo que já começa na Câmara dos Deputados ou na Assembleia Legislativa ou no próprio tribunal, né? Tem processos que começam já no Tribunal de Justiça. Então verifica se é ou não é. O terceiro caso. Qual é o processo, Léo? Eu não sei. Que processo é esse que começa no Senado? Que coisa maluca. Gente, dentre as milhares de coisas malucas que nós passamos nos últimos tempos, teve o impeachment da presidente Dilma. A presidente Dilma foi impedida, né, foi afastada por um processo judicial, né, que começou no Senado, teve a sua admissibilidade na Câmara dos Deputados e depois foi julgado pelos senadores presididos pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Então isso é um processo jurisdicional, um órgão jurisdicional atípico, né? Passando, não é o caso, que normalmente não vai ser nenhum caso desse na prova da OAB, mas nós passamos para o terceiro passo, que é o quê? Verificar se é da justiça especializada, que é eleitoral, trabalhista ou militar, ou se é da justiça comum. Sendo competência da Justiça Comum, a gente verifica se ela é da Justiça Federal. E como que a gente verifica? Dá uma lida no 108 e 109 e vê se aplica aquilo dali. Se não se aplicar, ela vai ser residualmente, já falamos sobre isso, da Justiça Estadual. E aí, sobrou para a Justiça Estadual, nós vamos ver o quê? Qual é o foro competente de acordo com os critérios do CPC, né? Competência absoluta, relativa, material, funcional, pelo valor da causa ou territorial. Terminando de ver aquilo, nós vamos ver também pelo CPC e das normas de organização judiciária, né, o que?
qual vai ser o juízo competente, né? Atente-se que há também a possibilidade de, em alguns casos, o contrato de escolher qual é o foro, né? Isso é improvável que apareça numa prova de OAB de vocês, mas lembrem-se disso. Outro requisito do 309 é a qualificação das partes. O que a gente vai botar? Nome, prenome, estado civil, existência de união estável, né? Profissão, número de inscrição do CPF ou CNPJ, endereço eletrônico e domicílio e residência do autor e do réu. Então você coloca aqui, ó, João XXX, estado civil, profissão, inscrito CPF sob número tal, endereço eletrônico, residente domiciliado a endereço completo. É dessa forma que coloca. Tomem o cuidado para não inventar nenhum dado, né, gente? A exposição dos fatos. Os fatos eu sempre falo para o pessoal, gente, fato quando tem que a gente estiver expondo, eles têm que ter um fluxo lógico. Se você está lidando com 3 fatos, né, dividam isso em uma forma mais fluente, uma forma mais fluida, uma forma mais lógica. Você não começa contando terceiro fato, depois pula para um pelo segundo, né? Não vai ter lógica nenhuma. Então o que você faz? Separa, conta primeiro o fato 1, depois o fato 2 e o fato 3. E outra coisa importante, quando for escrever, sempre coloquem o dano e depois de falar sobre o dano, falem sobre a consequência. Isso é muito importante. Não se começa falando da consequência e depois como que ela surgiu, né? Tem que ter uma lógica. E lembre-se, narrativa, tudo isso com introdução, desenvolvimento e conclusão. Outro requisito do 319, fundamentação jurídica do pedido, né? O que é a fundamentação jurídica do pedido? A gente tem aqui, por exemplo, os elementos da petição inicial. Enquanto quando você fala do fato, você vai falar o que houve. Fundamentação jurídica do pedido é o que a lei diz sobre o que você está pedindo. E o pedido é o quê? O que o autor quer. E aí eu falo bastante para vocês. Prestem atenção. Fundamentação jurídica de pedido é diferente de fundamentação legal. Enquanto a fundamentação jurídica é a revelação, né, daquele conflito de interesse trazido em juízo com a exposição do fato e a consequência jurídica que ele pretende atingir, fundamentação legal é só indicar artigo na lei material ou processual que indicam aquela hipótese daquilo dali. Tem muita gente que na hora de fazer a petição, ele coloca fundamentação jurídica, e bota artigo tal da lei do Código de Defesa do Consumidor, artigo 49 do CDC, artigo não sei qual do CPC. Não, isso não é fundamentação jurídica, isso é uma fundamentação legal. Mas a fundamentação jurídica é um elemento da petição. Então, se tiver ausente um elemento da petição, no caso a fundamentação jurídica, pessoal, pode dar inépcia da petição inicial. Então eu boto aqui o fluxo lógico. A gente vai falar, fala de um fato, fala de outro, fala de 3 se tiverem 3 fatos na tua petição. Se ocorrer um dano, você fala a consequência, né? E primeiro você fala o fundamento jurídico e depois você pede. O outro inciso do artigo 319 também, ele fala qual é o pedido e suas especificações. O que é o pedido? O pedido é o objeto, é o que você está querendo do órgão jurisdicional, né? Qual é a tua pretensão? Pedido, lembre-se, de acordo com 322, ele tem que ser certo e ele tem que ser determinado. Opa, desculpa que eu passei aqui. O que significa isso? O certo é aquele pedido que é explícito, que ele é delimitado. Ele tem que descrever com exatidão o que você está pedindo. Determinado, ele tem que mostrar qual é a extensão daquilo que você pede. Então você não pode fazer uma petição, contar toda a história e virar e falar o seguinte: juiz, eu peço que seja resolvido o meu problema. Não, isso não dá certeza, você não está dizendo o que você quer. Você tem que falar: juiz, eu quero que seja resolvido o problema do meu cliente com a condenação e obrigação de fazer nestes termos. Perfeito. E como você determina um pedido? Expondo, né, falando qual é a extensão. Que seja ele condenado a pagar danos morais no valor de tanto. Isso é determinar o dano moral, é determinar o pedido. Individualizar quanto à quantidade, ao gênero e tudo isso.
Pedido tem que ter, obviamente, uma relação lógica com a causa de pedir, né? Senão, ele também cai em inépcia da petição inicial. E em relação de pedidos, gente, nós temos 3 tipos de tutelas, que são a tutela declaratória, a constitutiva e a condenatória. O que é isso? A declaratória é quando você pede, né, o reconhecimento de uma ocorrência ou uma inocorrência de uma relação jurídica, ou quando você pede um reconhecimento de autenticidade ou falsidade do documento. A declaratória é isso aí. A declaratória, por exemplo, está lá no artigo, se eu não me engano, pessoal, eu posso estar equivocado, mas dê uma olhada no artigo 19 do CPC, se não for, tá perto também, tá perto ali, que ele fala que o interesse do autor pode se resumir à declaração de uma forma de ser, de validade ou de inexistência de um negócio jurídico, né? Dá uma olhada ali no CPC que vocês vão ver direitinho, né? Constitutiva não, a constitutiva ela cria, extingue ou modifica uma relação jurídica que já existe. No caso que é um contrato, uma nulidade do contrato, um divórcio, uma extinção de uma sociedade, né? Tudo isso é uma tutela o quê? Constitutiva. E outra forma de tutela também é a condenatória. A condenatória é o quê? Que você pede que ele seja o quê? Condenado. Condenado na obrigação de fazer, de não fazer, de realizar ou de se abster de realizar alguma coisa, né? Algum ato juridicamente relevante. É o caso, por exemplo, da indenização por dano moral. Ele é condenado a restituir, a indenizar. Uma imposição, né, de não fazer, de entregar, né, alguma coisa, algum objeto. Então tudo isso aí são esses 3 principais tutelas que a gente pede, né? E aí nós temos também no valor da causa. Valor da causa, gente, é o seguinte: quanto que esta causa vale? Tá no 291, ele fala que toda causa tem que ter um valor certo, ainda que ele não tenha um conteúdo imediatamente aferível. Hoje mesmo eu estava conversando com o pessoal e estava falando, vem cá, nós vamos pedir uma guarda de uma criança. Só a guarda, não tem alimentos não, é só a guarda. Qual é o valor dessa causa? A gente que dá um valor que a gente acha que vale, né? O código determina que em alguns casos o valor da causa tem que ser de uma forma bem específica, que está no 292. Por exemplo, se eu estiver numa ação de cobrança de dívida, ele tem que ser a soma, né, corrigida do principal dos juros e as outras penalidades se houver até a data da propositura da ação. Se eu estiver falando a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução de contrato, rescisão de ato jurídico, é o valor do ato ou a sua parte controvertida, né? No caso de ação de alimentos, são 12 vezes a prestação mensal. Na de divisão, demarcação, reivindicação, a avaliação da área, blá, 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 é o valor do bem pretendido. Indenizatória, né, é o valor pretendido pela indenização. E quando você estiver cumulando pedidos, é o quê? A soma de todos esses valores. E pedidos são alternativos, é o pedido mais caro, de maior valor. E se tiver pedido subsidiário, é o valor do pedido principal. Além de tudo, a gente tem que falar o que? As provas que pretende produzir. E é simples, é mostrar para o juiz que, lembra que normalmente, tem exceções, mas normalmente o ônus da prova, né, a obrigação de provar, é de quem alega. Normalmente, existem exceções, a gente sabe, né, quem estudou direito consumidor sabe disso. Mas como que a gente vai provar este alegado? Olha, pretendo provar a veracidade do alegado mediante prova documental, mediante testemunha, mediante perícia, tudo isso a gente já tem que informar desde a petição inicial para o juiz como é que tem que ser. Além disso, nós temos que fazer a opção ou não por audiência de mediação. E isso daí, gente, é seguir o que está ali. O autor, o requerente, né, que vamos utilizar a mesma linguagem do código, o requerente opta pela realização da audiência de mediação. O requerente opta pela não realização da audiência de mediação. Além disso, tem algumas outras coisinhas extras assim. Colocar
o pagamento de custas judiciais, né, de honorários de sucumbências. Requer que a parte vencida, que a parte ré, seja condenada a restituir as custas judiciais, atualizadas monetariamente, bem como pagar os honorários de sucumbência em seu grau máximo. Só isso daí você já ganha um ponto na hora da correção. Então nós vamos passar agora, pessoal, para um problema prático. Eu trouxe aqui um problema de direito tributário para vocês, né? Mas também isso daí, quem quiser levar até para quem estiver estudando para prova de processo civil, de qualquer outra coisa, também vai aprender bastante, porque aqui o mais importante é saber como produzir a petição inicial. E o problema é o seguinte: a União Federal, que não tinha recurso suficiente para custear as despesas referentes ao investimento público de caráter urgente e com relevante nacional, e para isso ela instituiu por uma lei ordinária número 1234, publicada em 1º de janeiro, um empréstimo compulsório. Aí você vê que o fato gerador, o enunciado está te dizendo que o fato gerador desse empréstimo compulsório é a propriedade de imóveis rurais e o tributo só vai ser devido de maio a dezembro de 2014. Rodrigo Saldanha, né, que é o proprietário de um imóvel rural situado no estado X, após receber a notificação de lançamento do crédito tributário referente ao empréstimo compulsório dos meses de maio a dezembro de 2014, ele realizou o pagamento do tributo cobrado. E, posteriormente, depois de já ter pago, ele viu notícias pela possibilidade de o pagamento ter sido indevido. Então, o Rodrigo Saldanha decide te procurar com o objetivo de obter a restituição dos valores pagos indevidamente. E o enunciado fala: na qualidade de advogado do Rodrigo Saldanha, redija a medida judicial adequada para reaver em pecúnia, pecúnia é dinheiro, né? E não por meio de compensação os pagamentos efetuados. Então, como é que é a correção disso daí, gente? Primeira coisa, o que nós vamos fazer? É uma ação de repetição de indébito, uma vez que a gente pretende restituir aquele empréstimo compulsório que foi pago indevidamente. Tem gente que pergunta: mas e se eu fizer uma ação declaratória? A declaratória, ela não vai satisfazer o teu interesse. Por quê? Já foi lançado o tributo, já foi até pago o tributo. Então você não tem mais que declarar que o tributo é ilegal. Você tem que pedir para devolver. O teu interesse está ali no enunciado para reaver a hipótese, né, o dinheiro pago. Então nós temos isso daí. Não dá para fazer uma ação anulatória também, porque não tem lançamento para ser anulado. O correto seria a ação de repetição de indébito. Na repetição de indébito, nós temos que endereçar a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado X. O autor vai ser, obviamente, Rodrigo Saldanha, e a ré é a União. Por que é a União? Porque o empréstimo compulsório é um tributo de competência da União. Então nós temos, né, nós temos que demonstrar que este empréstimo compulsório é inconstitucional. Por que ele é inconstitucional? Que o artigo 148 da Constituição fala que ele tem que ser por lei complementar, ele não pode ser por lei ordinária. Então, é simples, é dessa forma que tem que ser. Além disso, você pode também falar do princípio da anterioridade. Por quê? O empréstimo compulsório para investimento público de caráter urgente e relevante em interesse nacional, ele só pode ser cobrado no exercício financeiro seguinte, e não no mesmo, como foi o caso. Está ali no inciso 2º do artigo 148 e na linha B do inciso 3 do artigo 150 também da Constituição. Então, a gente tem que pedir a procedência do pedido para que os valores pagos indevidamente lhe sejam restituídos. E como que é o espelho de correção de uma peça como essa? Está ali, o endereçamento da ação repetição de indébito, está ali, o juízo da causa é Vara Federal da Seção Judiciária do Estado X. O autor Rodrigo, a ré União. Se você falou que cabe repetição de indébito conforme 1651, ganhou o ponto. Perceba que ganha ponto quem justifica, quem fundamenta na lei o que está pedindo.
Então é mais um pontinho que a gente poderia ganhar aqui, né? É só olhar, pega o CTN e vê onde é que fala sobre repetição de indébito, que você já ganha o pontinho ali numa boa. Tempestividade da ação de repetição de indébito tá ali também, entendeu? Além disso, que você tem que falar? Inconstitucionalidade do empréstimo compulsório, veja, o tributo tem que ser instituído por lei complementar e não por lei ordinária, né? E também violação ao princípio da anterioridade, uma vez que o empréstimo compulsório referente a investimento público de caráter urgente é aquilo que a gente já falou, só pode ser no exercício financeiro seguinte e não no mesmo exercício financeiro. Para terminar também, nós pedimos o quê? A procedência do pedido para condenar a União a restituir os valores pagos de empréstimo compulsório, com juros e correção monetária, atualizados, né, na forma do 167 do parágrafo único do CTN. Está ali, também ganha pontinho quem informa dessa forma, quem justifica na lei o que você está pedindo. Condenar ressarcimento de custas, pagamento de honorários advocatícios e nos termos do artigo 85, parágrafo 3º, lá também vai ganhar uns pontinhos. E comprovar, como é que você vai falar? Olha, pretende provar o recolhimento indevido, né? De que forma? Mediante prova documental. Então já falou isso daí, ganha pontinho também. Opção pela realização ou não de audiência de conciliação ou mediação, você pode falar ali. Agora é interessante, nos casos de alguns casos, tributário é um deles, você pode indicar também que não cabe a conciliação, né, nos termos do 334, parágrafo 4.2 do CPC. Isso daí, se você indicar, você ganha os pontos corretos. Ou se você virar e falar que não quer realizar, ganha os mesmos pontos da mesma forma. Justificando, ganha também. Valor da causa, colocando o valor da causa também, né, justificando de acordo com 292, incisos 1, 2, inciso 2 ali, você ganha o ponto também. Fechamento da peça, dá na mesma forma, você tem que botar data, local, advogado ou OAB. Dessa forma, ganha pontinho também. E como que seria essa peça? Então nós colocaríamos assim: ao juízo de uma das varas federais da seção judiciária do Estado X. Rodrigo Saldanha, Estado Civil, profissão, inscrito no CPF sob o número XXX, aí bota endereço eletrônico, residente domiciliado a endereço completo, vem respeitosamente a ilustre presença de Vossa Excelência, vírgula, por seus advogados que ao final subscrevem, com o endereço profissional indicado a, bota o endereço completo, com fundamento nos artigos 148 e 150 da Constituição Federal, bem como 165 seguintes do CTN, propor a presente, aí você viu, olha só, você fundamentou, você botou com fulcro, com fundamento. Muita gente, pessoal, na hora de fazer, acaba colocando com fundamento no 319. E eu falo para vocês, o artigo 319 do CPC, nas ações de processo civil, não é fundamento jurídico de nenhum pedido. O que tem que contar ali, gente, é justamente o direito material que se baseia esta ação. Então, é o direito material. O artigo 319 é uma regra de direito processual, que não é fundamentação jurídica de nenhum pedido que a gente faz. Então, evitem o equívoco de colocar artigo 319 do CPC, que a sua petição está com base no 319, que sua ação, na verdade, né, que a sua ação de qualquer coisa está com base no 319, porque 319 não se baseia em ação nenhuma, né? Isso não é uma relação de direito material, repito. Então coloca ali, com fundamento nos artigos 148 e 150 da Constituição Federal, bem como no artigo 165 seguinte do Código Tributário, propor a presente ação de repetição de indébito em desfavor, em face, do jeito que vocês quiserem, da União Federal, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o número XXX. Ah, eu não sei o CNPJ. Coloca dessa forma que está tranquilo. Com o endereço A, com sede, tanto faz, A, pelos... Aí você olha o 319. 319 não existe o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Então coloque pelos fatos e fundamentos jurídicos que passa a expor.
Junto a isso você vai botar dos fatos. E você vai contar toda a história, você vai fazer um resumo daquilo que o enunciado já lhe passou. Então você vai explicar, né? Olha, Rodrigo Saldanha fez aquilo, pagou um empréstimo compulsório que foi instituído pela lei ordinária, número tal, babá. Falou, conte toda a sua história direitinho e lembre-se de contar a história com o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Falando isso, terminando isso daí, você vai colocar o quê? Fundamentação jurídica dos pedidos. E aí, quer dar aquela esnobada, faz um parágrafo que é o seguinte, no 2 ali, ó. De acordo com o exigido pelo artigo 319, passa a fundamentar juridicamente os pedidos nos parágrafos abaixo. Ponto. Só isso, cara. Se você botou, aí o que você passa? Passa para o 2.1. Aí você vai falar a primeiro fundamento, a inconstitucionalidade do empréstimo compulsório. E aí você explica que ele é inconstitucional, por quê? Porque a Constituição, no artigo 148, tal, não sei o que, determina que seja lei complementar, e no caso foi uma lei ordinária. Tudo isso com o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Não caiam, é muito comum a gente terminar com a citação da lei e já pula para outro parágrafo. Aí eu sempre pergunto para os alunos, cadê a conclusão? Concluam o que você está fazendo. Logo, resta inequívoco que este empréstimo compulsório é inconstitucional. Ponto. Pronto. Isso é uma conclusão. Você vai falar sobre a violação do princípio da anterioridade? Então coloque ali, além do mais, o princípio rege lá a Constituição Federal, no seu artigo 150, que os empréstimos compulsórios referentes a investimento nacional, não sei o que, tem que se submeter ao princípio da anterioridade, sendo cobrado tão somente no ano exercício seguinte. Isso foi uma introdução. Vamos desenvolver? Verifica-se que o referido empréstimo compulsório pretendeu a cobrança no mesmo ano exercício da lei. Desenvolvi. E agora vamos concluir. Logo, ou portanto, qualquer coisa que seja, é ilegal, fere o princípio da anterioridade previsto no artigo tal da Constituição, o empréstimo compulsório referente a investimento nacional, tudo mais ali, que está cobrando no mesmo ano exercício. Pronto, você terminou. Né? O investimento público de caráter urgente ou relevante interesse nacional, né? Não pode ser cobrado. Então, fez isso daí e terminou. Passamos para o item 3. O que é o item 3? Pedidos e demais requerimentos. O primeiro pedido, pessoal, que eu falo para todo mundo ali, quando você entra com uma ação, você não vai passar por um juiz que ele vai verificar a admissibilidade, ele vai dizer que ele aceita ou não a ação que você entrou. Então o teu primeiro pedido tem que ser que seja aceita a ação. Isso daí, pessoal, não é obrigatório, mas é até uma forma mais didática de falar para vocês, para que vocês percebam que há uma ordem, que há uma lógica, que há um fluxo na hora de você pedir. 1. Seja aceita. 2. Seja condenada a restituir os valores pagos com incidência de juros e correção monetária na forma do artigo tal do CTN. 3. Condenado ao ressarcimento das custas judiciais e pagamento de honorários de sucumbência em seu grau máximo. Letra D. Pretende provar o alegado mediante a juntada dos comprovantes e recolhimento indevido em anexo. Simples. O requerente opta pela não realização de audiência de conciliação nos termos do 309.7 do CPC. Dá-se a causa o valor de tanto, na forma do artigo 292.2. Por que eu não botei nenhum número ali? Porque o enunciado não te falou qual é o valor do tributo que você está pedindo para que seja devolvido. Só que você sabe no 292.2 que é uma ação que tiver por objeto a existência, né, a validade, o cumprimento, um ato jurídico, é o valor do ato. Então, se você está pedindo para devolver aquele ato, o valor da causa tem que ter como valor o valor daquele ato. Termina fechando com termos em que pede e espera deferimento,
cidade, unidade da federação, data, advogado, OAB, tal. E esse foi, então, essa revisão para vocês, pessoal. Durou exatamente 59 minutos e agora vai ter 59 minutos e quase uma hora. E desejo para todo mundo aí, gente, uma excelente prova da OAB, uma excelente prova, excelentes estudos e qualquer coisa eu estou aqui à disposição de vocês, pessoal. Abraço grande, tá? Até logo!